Amém. Você pode se assentar. Há alguns domingos nós começamos a refletir num conselho bíblico composto por uma tríade. Você lembra que tríade é essa? Mas é claro que não lembra. Alguém aqui consegue fazer o esforço? Primeiramente prontos? Só precisa do motor de arranque, né? Primeiramente prontos para ouvir, depois tardios para falar e tardios para se irar. É o que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler o texto todo. Vocês sabem estas coisas, meus irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Hoje é o último domingo que nós estamos refletindo nesta sequência sobre esse texto. Então é importante nós recuperarmos algumas coisas, principalmente o começo que diz: meus irmãos, vocês sabem disso. Porque se a gente pensar um pouco, é insano falar sem ouvir. É insano se irar sem entender realmente o que está acontecendo. Então é uma coisa notória. Meus irmãos, vocês sabem disso. Agora, precisam viver de acordo com aquilo que sabem. Que é melhor escutar, ser pronto para ouvir. Depois que ouviu tudo que tinha para ouvir, aí então você emite uma resposta. Depois que você ouviu o que você entendeu, você permite que a resposta emocional adequada venha. Porque nós sabemos que Deus não condena a ira. Tanto é que nós vimos na primeira mensagem da série aquele texto de Efésios dizendo: quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, quando a ira vem, quando esta resposta emocional vem ao estímulo, eu posso trazer isso pecando, né? Deixando a ira se transformar em ódio, raiva, vingança, violência, ou canalizando a força para mudar a realidade, movido por um descontentamento santo com uma ira contra coisas que realmente devem nos causar ira. A questão é que isso tem que ser na ordem certa. Sermos prontos para ouvir, demorados para falar e demorados para dar vazão à ira. O tempo todo, a todo momento, nós recebemos estímulos, e muitos estímulos que são desagradáveis. E a forma como nós assimilamos esses estímulos e a forma como nós respondemos a esses estímulos podem edificar a vida das pessoas ou podem destruir a vida das pessoas, incluindo a nossa. Porque quando a gente já sai logo falando sem entender, quando a gente sai jogando ira nas pessoas, isso vai causar uma tempestade emocional dentro de nós, e as doenças emocionais cada vez aumentam mais. Jamais eu imaginei que, além de ser pastor, eu teria que ser também psicanalista para trabalhar questões emocionais, porque as pessoas estão cada vez mais emocionalmente doentes e não necessariamente espiritualmente, ainda que as coisas estejam ligadas umas às outras. E quando a gente joga assim as palavras, quando a gente joga assim a ira, não é apenas a nós mesmos que nós ferimos, mas ferimos pessoas. E vivemos administrando ira, administrando raiva, administrando palavras que nós não deveríamos ter dito e coisas que nós não deveríamos ter digitado. Por isso o conselho bíblico é ser pronto para ouvir. O texto que nós lemos diz: esteja pronto para ouvir. Mas aqui no grego, ser estar é que nem o verbo to be de um inglês. Ser estar é dependendo do contexto que vai determinar. E aqui tem muito mais a ver com ser pronto. Porque uma pessoa que é pronta para ouvir, ela vai estar pronta para ouvir sempre. Mas se ela não é, tem momentos que ela vai estar e tem momentos que ela não vai estar. Então tem a ver não com uma técnica, não tem a ver com um exercício, embora as técnicas e exercícios nos ajudam na preparação, mas tem a ver com quem eu sou, com estar pronto porque sou pronto. E a palavra pronto nesse texto tem o sentido de rápido, ligeiro. Mas cuidado para não confundir, tá? Porque isso não significa que a gente tem que ouvir ligeiro. Senão a pessoa mais espiritual do mundo é aquela que bota na velocidade 2 nos áudios do WhatsApp. E não é disso que nós estamos falando. É rápido em ficar pronto para poder ouvir. A grande questão é que as pessoas não estão ouvindo mais. Marido e mulher não ouvem um ao outro.
Pais não ouvem filhos, filhos não ouvem pais. Irmãos em Cristo não se ouvem, vizinhos não se ouvem, colegas de trabalho não se ouvem. E aí está sendo muito desgastante, está sendo muito doentio, está gerando mais afastamento do que aproximação. Nós precisamos então, com muita rapidez, voltarmos para o que a palavra nos diz. E a palavra está nos dizendo: corre e seja pronto para ouvir. Porque lembra, você pode falar e você pode se irar, só você tem que obedecer a ordem certa da fila. A ordem certa da fila é ouvir, falar e se irar. Mas qual é a nossa ordem de fila? Se irar, falar e para ouvir não tem lugar na fila. Então veja, tem uma ordem certa para isso acontecer, e esta ordem é bíblica, esta ordem é divina. Vamos nos desenvolver através dos ensinamentos da palavra, para que a gente possa de fato ser rápido em ouvir, porque quando eu não sou rápido em ouvir, sabe quem que vem rapidinho? A fala, a ira. Então eu tenho que ser mais rápido do que a fala, tenho que ser mais rápido do que a ira. E a primeira coisa a entendermos é: ouvir é uma decisão. Você pode repetir isso comigo para a gente poder gravar? Ouvir é uma decisão. Saiba disso. Ouvir é uma decisão. Porque a grande verdade é que nós decidimos o que ouvimos e nós decidimos a quem nós ouvimos. E um grande exemplo disso é o meu cachorro Ted, de 15 anos de idade, um pincher que quando veio para nós era marrom e agora está branco. O Ted, a gente sabe no que ele está prestando atenção, e não é para os olhos dele que a gente olha. Como é que a gente percebe onde é que está a atenção do cachorro? Olhando para que parte dele? O quê? A orelha. Porque ele pode estar olhando para ti, mas a orelha dele entrega o que ele está prestando atenção. Né? Então tu está ali falando, mas a orelha está para cá, está para lá, então alguma coisa, algum estímulo está tendo a atenção dele. E às vezes ele vira de costa para você e vai para lá, mas a orelhinha volta para trás e entrega que a atenção dele ainda está com você por algum motivo. E nós estamos ouvindo muitas vozes o tempo todo. E nós temos uma capacidade de selecionar onde nós vamos entregar a nossa atenção. A gente toma decisão o tempo todo. Mas não tem só a ver com o sentido de ouvir fisicamente. Tem a ver no sentido de ouvir emocionalmente. De se dispor a entregar o ouvido do coração. Olha o que Moisés disse para o povo lá em Deuteronômio capítulo 1, 43. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor. Percebe isso? Eles ouviram. Entrou nos ouvidos deles, mas não entrou no coração deles. Então Moisés está dizendo: eu falei, mas vocês não quiseram escutar. Quem tem irmão aqui, com certeza, eu não preciso ser profeta para dizer que em algum momento seu irmão está falando alguma coisa, você precisa, não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Quem tem irmão já fez isso? Olha, eu nem estava lá. Mas é normal. Se você tem irmão, em algum momento ele vai falar alguma coisa que você não quer ouvir, você não estou ouvindo, não estou ouvindo. Aí o irmão fala mais alto. Né? E depende se são dois homens de uma idade muito parecida, um vai tentar puxar a mão do outro e já vai dar uma briga, já vão sair rolando. Né? Vocês não quiseram escutar, não é que eles fizeram isso. Entrou no ouvido deles, mas com o coração eles disseram, não é isso que nós queremos. Não é isso que nós vamos fazer. Então, ouvir é uma decisão. Se você não decidir ouvir, você não vai ouvir. Porque olha só, a Bíblia só traz mandamentos para quê? Em que circunstâncias a Bíblia estabelece mandamentos? Deus, através de sua palavra, nos traz mandamentos para nos ajudarmos a lembrarmos de fazermos coisas que são importantes, mas não são naturais para nós. Existe um mandamento dizendo, respirarás? Tem esse mandamento na Bíblia? Não? Tem um mandamento que diz, quando vires na tua direção, correndo um cachorro raivoso, grande, feroz, espumando pela boca, e quanto mais perto ele se aproximar de você, correrás. Tem esse mandamento na Bíblia?
Mas a Bíblia não protege a vida? Tem algum mandamento dizendo: quando tiveres fome e quando teu estômago roncar, ouvirás ao teu estômago e então comerás? Tem? Não tem. Irás ao banheiro regularmente? Não tem, porque a gente faz essas coisas naturalmente. Mas amar a Deus é natural para nós? Sim ou não? Não é. Nós amamos a nós mesmos e nós amamos a tudo e qualquer coisa e qualquer pessoa antes de Deus. Então não é natural amar a Deus. Então o mandamento nos ajuda a entender que isso é importante, nós não fazemos naturalmente, por isso o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar o próximo como a si mesmo é natural para nós? Sim ou não? Não é. A gente ama a nós mesmos e o próximo que se lasque se depender de uma só vaga, de um só objeto para salvar a vida. Então não é natural para nós amarmos o outro como amamos a nós mesmos. Então vem o mandamento dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos os mandamentos da Bíblia existem para coisas que nós não fazemos naturalmente. E o mandamento então é um presente de Deus que nos ajuda a saber o que é importante e que precisamos decidir. Decidir. Ouvir, acolher e fazer. Os mandamentos bíblicos nos ajudam a sair do automático. Eles nos lembram que decisões nós precisamos tomar para que algo aconteça no padrão de Deus para nós. Diante de um estímulo desagradável, qual é o automático da nossa resposta? Quando você vê uma postagem que mexe com você, o que você faz? Eu sei o que você faz. Você desliga o aparelho e diz: chega, muita internet hoje, eu vou lá orar. Eu vou lá pedir sabedoria para Deus. Eu vou pedir amor pelo Senhor para continuar amando aquela pessoa que postou isso. Que Deus tenha misericórdia da vida dela. E que Deus ajude ela a enxergar o que ela não está enxergando para digitar um absurdo desse. E que Deus também me faça enxergar o que eu não estou enxergando. Que se existe alguma verdade no que a pessoa está dizendo, mesmo que para mim seja absurdo, que o Senhor abra os meus olhos, porque eu quero a mente de Cristo. Inclusive eu estou de jejum agora até ter entendimento. Eu não vou voltar a comer enquanto Deus não me der entendimento sobre essa questão. Eu vou buscar o Senhor, mas essa madrugada eu vou orar muito buscando entendimento. E daqui a 7 dias eu vou voltar lá e vou comentar. É isso que a gente faz? Não, né? Ou eu vou pesquisar sobre o assunto. Eu vou falar com os meus professores, eu vou abrir um fórum de debate com os meus amigos mais próximos, eu vou dar uma olhada, pelo menos no Google. Eu vou ver se tem algum livro a respeito, principalmente se sejam de 2 autores diferentes um do outro. Vou formar minha convicção. Vou ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. E aí eu vou lá digitar. Não, o automático não é esse. O automático é leu, digitou. Ouviu, falou. No presencial é mais difícil sair falando, mas a gente fala para nós mesmos, né? Na nossa cabeça, a pessoa fala alguma coisa e a gente responde para ela na nossa cabeça. E dependendo de como é a relação, eu trago para fora ou não trago. Mas eu já falo na hora. Em vez de me perguntar o que isso significa, o que ela quer dizer, será que tem uma verdade nisso? O que eu posso aprender, o que eu posso crescer? Ontem eu tive uma oportunidade bem grande disso e eu aproveitei essa oportunidade. Num dos grupos que eu faço parte, alguém colocou uma coisa lá e outros já combateram aquela coisa e eu já tinha uma opinião a esse respeito. E eu já estava prestes a colocar a minha opinião ali, daí eu pensei: opa, como assim? Eu preciso ser pronto para ouvir. Deixa correr essa conversa aqui. Daqui a pouco, é como um rio que está vindo e eu estou esperando que desça aqui ouro. Vamos ver se vai descer um ouro aqui nesse rio. E daqui a pouco alguém coloca uma frase lá sobre algo que eu não sabia. Tenho 45 anos de idade, tenho muito estudo e eu não sabia aquilo lá. E uau! E aquilo ali, verificado que é verdadeiro, mudou a opinião que eu tinha sobre o assunto. Coisa que não aconteceria se eu já tivesse, diante do estímulo, dado a resposta. Sabe por quê? Porque eu ia, daí estava lá escrito, porque número 2, número 2, número 2, número 2. Daí eu ia colocar número 4. E aí o outro ia colocar número 7, número 10, número 20. Só que daí, depois que eles postassem tudo isso, eu ia voltar para dizer: gente, é 4, por isso, por isso, por isso.
Aí alguém ia botar, não, mas 4 não sei o que, daí eu ia defender o meu 4. Daqui a pouco ia entrar o 7, que representa a perfeição, né? Na Bíblia é o número de completude. Então, no meu exemplo também vai ser, entra o 7 ali. Só que eu não estou mais vendo o 7, porque agora eu estou comprometido comigo mesmo em defender o 4. Então, eu nem vou prestar atenção, não é que eu não queira. Eu não vou ver aquilo. E se eu ver aquilo, eu vou dar um jeito de tentar achar um defeito, ou de desqualificar a pessoa que escreveu aquilo. Mas não vou dar o braço a torcer de que não é 4 e de que é 7. Então foi bem especial que isso aconteceu hoje, até para eu poder repartir esse exemplo, porque às vezes a gente perde de descobrir o que é melhor e verdadeiro, porque a gente vai no automático. E aí vem a Bíblia e diz, ei, desliga o piloto automático, assume aí o controle e segue a rota que Deus tem para ti. E a rota que Deus tem por ti, o primeiro ponto é ouvir, prestar atenção, entender. Não deixe o automático governar. Quer ver isso na prática? Na nossa inclinação da carne, nós somos sempre mais do que os outros. E agora o pastor errou porque ele não me conhece, eu tenho um complexo de inferioridade, eu sou menos. Porque o complexo de inferioridade é a gente também se achando mais do que os outros, sabia? Eu sou mais feio, eu sou mais baixo, sou mais magro, eu sou mais gordo, eu sou mais envergonhado, eu sou mais desajeitado. Então, até no complexo de inferioridade, eu sou mais. Ou eu sou muito magro, eu sou muito gordo, mas é muito. Tudo é mais, tudo é muito quando se trata da gente. Então, com essa informação, pensa nas nossas conversas. Pense em você conversando com alguns amigos. 3, 4, 5, uma roda de amigos. Sentados ao redor de uma mesa, na praia, na sua casa, em qualquer lugar. Pense num grupo de pessoas conversando e você está ali. E daí o seu amigo conta algo para vocês. Ele conta algo que aconteceu com ele, por exemplo. Cara, fui num parque que veio aqui em Caxias do Sul, no pátio do Iguatemi. Cara, foi tão legal. Pergunta, ele vai conseguir relatar tudo o que ele quer relatar desse parque? Ou você já vai dizer, hã? Parque do Iguatemi? Cara, tu não foi no Beto Carreiro ainda? Cara, o Beto Carreiro é que é bom. O Beto Carreiro dá de 10 a 0 nesses parquinhos. Esses parquinhos não são nada, isso é até inseguro. Porque eu já fui no Beto Carreiro e lá eu fiz isso, isso, isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tiver mais pessoas na conversa, você vai conseguir terminar o seu relato? Não, você vai tomar do próprio veneno, porque alguém vai contar para você que foi na Disney. Beto Carreiro? Beto Carreiro é uma desgraça. E daí vai ter alguém dizendo, Disney nos Estados Unidos, Disney na Europa. Sempre tem alguém mais, melhor. Seja no bom ou no ruim, sabia? Porque se alguém contar uma coisa legal para você, você tem algo melhor ainda para contar. E se alguém contar uma coisa triste para você, você tem uma coisa pior ainda para contar. Não é verdade? Então a pessoa começa falando que foi no parque aqui no Iguatemi, você foi no Beto Carreiro. Você vai ser interrompido pela pessoa que foi na Disney. Agora, se a pessoa tem algo ruim para contar, ela chega assim, gente, vocês perceberam que eu estou mancando, né? Dei um estirão aqui nessa perna. Ele vai conseguir contar tudo o que aconteceu, como é que ele está se sentindo, que tratamento ele vai fazer, como é que isso está afetando a vida dele, o trabalho, sim ou não? Não, porque alguém vai dizer, quem dera o meu problema fosse esse. Eu tenho 7 pinos só daqui até aqui. 7 pinos, isso me dói o tempo todo. E daqui a pouco alguém vai dizer assim, mas e eu que não tenho uma perna aqui? Vocês pelo menos têm as duas. Sempre a gente tem algo mais, ou mais legal, ou mais triste. Porque nós não ouvimos. Não ouvimos. O marido chega em casa e conta uma coisa para a mulher. E ele não consegue contar tudo porque a mulher fala algo. A esposa chega em casa e quer contar algo para o marido, ela não consegue contar tudo porque o marido tem algo. Não é assim. O funcionário quer explicar-se para o chefe sobre o que aconteceu, ele não consegue. O chefe quer falar algo para o empregado não quer ouvir. Não quer entender os processos que tem a ver com a visão e com a missão da empresa. Ele quer logo saber o que ele tem que fazer e fazer o mínimo necessário para no final chegar e receber o seu salário. Essa é a regra geral, é a média. Isso não significa que todo mundo seja assim, mas em geral é assim. Então,
nós precisamos entender que ser um bom amigo não é necessariamente apenas dar a sua história para ele, mas é dar o seu ouvido. Ser um discípulo de Jesus é dar o ouvido. É dar o ouvido do coração. É decidir viver para acolher, para receber, para se importar com o que os outros têm a compartilhar. É do interesse de Deus que a gente se disponha a ouvir. E aqui eu vou dar uma dica bem prática. E olha só, quando eu digo dica, eu não estou dizendo que isso é uma revelação do Senhor, eu não estou dizendo que isto é um ensinamento bíblico, isso é uma dica prática, tá bom? Que você pode ter a liberdade de fazer ou não, você não vai estar indo contra a palavra de Deus se não fizer. Mas é uma dica na qual eu acredito nesse exercício prático, que é o seguinte: se disponha a ouvir o relato das pessoas que vierem falar qualquer coisa com você, e não fale o que você pensa sobre o assunto, não fale sobre o seu mais legal ou mais triste, antes de que tenha dado a oportunidade daquela pessoa responder 3 perguntas sobre o que ela está falando. Então ela vai falar sobre o relato dela. Olha, daí você nem sabe, eu fui aqui no parquinho no Iguatemi. Você já vai lembrar do Beto Carreiro, né? Aí você leva cativo o pensamento. Segura aí, tá preso, tá preso, como é que chama? Prisão temporária. Fica aí. Daqui a pouco tu vai ser solto sob fiança. Então você vai fazer 3 perguntas para essa. Claro, ela vai trazer um relato. E aí, coisas que ela não falou no relato, você pergunta: cara, e tu foi com quem? Ah, fui eu, fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E foi legal ir com toda essa galera? Aí a pessoa vai contar: foi legal. E provavelmente ela vai lembrar de alguma coisa que aconteceu. Cara, e tu sabe até quando que fica no parque? Tu recomenda que a gente vá? Então, 3 perguntas. Se está só você e a outra pessoa, faça você as 3 perguntas e depois fale. Se você está em grupo, perceba que você não tem que ser o responsável por fazer as 3 perguntas. Faça uma, mostrando o interesse em ouvir, e deixa que saiam outras 2 perguntas. Depois de 3 respostas, aí você conta a sua experiência. Exercício, tá? Tá aí essa dica para você. Não fale antes de fazer 3 perguntas. Não perguntas sobre coisas que a pessoa falou, e não perguntas fúteis, e não perguntas depreciativas. Perguntas que ajudem a pessoa a se sentir amada, valorizada. Você vai perceber que muda toda a dinâmica. Porque a pessoa começa a falar, você faz uma pergunta olhando para essa pessoa, os outros vão olhar para ver qual é a resposta. E essa pessoa vai se sentir amada, acolhida, vai começar a trazer coração na conversa, vai ser super especial, tá bom? Então tá aqui essa dica. Durante a semana eu lanço aquele vídeo, né, que é mais prático ainda, né, com aplicação prática da palavra de Deus. E até me peçam perdão, porque eu peço perdão porque eu fiz esse vídeo do domingo passado e só não me esqueci de postar. Então eu vou postar a semana 2 vídeos, a aplicação prática da semana passada e a dessa semana aqui. Mas se você, eu não tenho acesso a essas aplicações, fique tranquilo. O que você recebe no domingo aqui é o suficiente. Só que durante a semana a gente traz alguns exercícios mais práticos, ok? O próximo conselho bíblico é: não coce o ouvido. É estranho isso? Não coce o ouvido. Para assimilar isso, você poderia repetir comigo: não coçar o ouvido? Não coçar o ouvido. Por mais estranho que isso soe para nós, é algo sobre o que a palavra de Deus fala. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha que loucura. Está dizendo que chegaria um tempo, e é só a gente analisar um pouquinho para saber que esse tempo já chegou. Tudo que as pessoas não suportam, elas bloqueiam. Tudo que elas não gostam, elas silenciam.
E isso agora coletivamente, porque tem a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é: você errou, você não tem mais o direito de acertar, porque não vamos mais te ouvir. Não vamos mais te ver. Mas não é só coletivamente, é individualmente. Quer ver uma coisa? Quando você assiste os videozinhos no TikTok, me siga lá que agora eu sou TikToker. No Kawaii, quando você está passando shorts lá do YouTube, quando você está vendo os Reels no Instagram, o algoritmo percebe o que você gosta e o que você passa rápido. Se você parar para ver um vídeo todinho, o algoritmo registra que é legal para você. Se você assistir aquele vídeo 2 vezes, o algoritmo registra, ele gosta mesmo desse tipo de coisa. E se você passar rapidinho assim, o algoritmo entende que você não gosta, que você não quer. Com o tempo, o algoritmo, ele percebe, então, o que oferecer para você e o que não oferecer para você. Então, ele vai começar a oferecer para você só as coisas que você gosta. Lá, de vez em quando, vai vir uma coisa que para você vai ser meio nada a ver, mas é uma pescaria dele para ver se pega você ou não, para ver se ele diversifica o conteúdo ou se continua mantendo. Sabe o que isso é na prática? É você se cercando de mestres que falam apenas aquilo que você quer ouvir. E você está sendo passivo nisso, mas você está concordando em que o algoritmo aprenda as suas preferências e entregue para você as suas preferências. Então, como era legal quando isso era só puramente um perigo comercial. Eles querem saber quais são os seus padrões de compra para saber o que vão oferecer para você, o que vai aparecer na sua timeline, essas coisas assim. Só que agora isso tem moldado comportamentos, isso tem moldado valores, isso tem moldado crenças. Porque isso tem, eu já falei sobre isso semanas atrás, mexido com o que as pessoas enxergam. Lembram? A gente sempre briga pela forma de comportamento. O que ele fez, o que ele disse, como é que ele agiu. Mas o nosso comportamento decorre dos nossos valores. Nossos valores decorrem de nossas crenças. E nossas crenças decorrem da nossa visão. O que nós consideramos real determina o que nós consideramos verdadeiro. O que nós consideramos verdadeiro determina o que nós consideramos bom. E o que nós determinamos bom, nós fazemos. Então não adianta a gente trabalhar aqui em cima sem entender que apenas quando a gente vê algo, uma realidade diferente, só com essa visão de realidade é que tudo vai poder ser novo, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Está lá no vídeo do YouTube, porque todas as nossas pregações ficam lá no YouTube de algumas semanas atrás, para você entender a importância de uma cosmovisão real e adequada. Porque antes de começar com essa tríade, ouvir, falar e se irar, a mensagem anterior foi sobre visão. Sobre ver. Procura lá, palavra edificante para a sua vida. Então nós estamos cercados de coisas que apenas coçam os nossos ouvidos. O que isso significa? Que nos trazem um alívio. Porque quando coça, a gente quer coçar para gerar alívio. Nós não gostamos do desconforto. Então, se alguma coisa me desconforta, eu não quero. Eu quero logo que alguém venha aqui coçar o meu ouvido. E as pessoas estão fazendo isso com a palavra de Deus, estão fazendo isso com pessoas, estão fazendo isso com conceitos de diversos ramos. A sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável, é aquela que aponta para a centralidade, para a suficiência, para o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. E para um número cada vez maior de pessoas, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, a palavra por si só não basta. Então, elas precisam complementar com seus teólogos de estimação. Só que elas já têm um pensamento a respeito do assunto. Então, se o Paul Washer fala aquilo que a pessoa gosta de ouvir, ela só vai escutar ele. Ela vai escutar ele e os outros pastores que falam como ele fala e o que ele fala. Mas tem pessoas que só escutam a Joyce Meyer. Porque o que a Joyce Meyer fala, aquela pessoa gosta de ouvir. Tem pessoas que gostam
do Silas Malafaia. Tem aqueles que são, eu sou reformado, não sei o quê. Então vai escutar o Augusto Nicodemos, vai escutar esses caras aí. Eu gosto muito do Ed Renekiewicz. Então, escuta ele e todo um conjunto de pregadores e teólogos. Agora pensa comigo. Isso aqui não é por um acaso. Renegar essa doutrina que diretamente instrui você e procurar mestres que coçem os seus ouvidos, que dizem aquilo que você quer ouvir e você ainda acha que os outros também têm que ouvir. Porque dificilmente eu vejo alguém dizendo assim, olha esse texto da palavra de Deus, você precisa olhar isso, você precisa entender isso. Não, normalmente você tem que ver aquele pregador, você tem que ouvir aquele teólogo, porque a gente se cerca de pessoas que dizem o que a gente quer ouvir, o que a gente gosta de ouvir e quer que todo mundo também ouça e goste do que a gente ouve e do que a gente gosta. É um ataque a essa doutrina, ignorar o que eu gosto, o que eu não gosto e ficar só com o que eu gosto da palavra de Deus. Porque quando isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não vivo, isso não é bem assim, significa que eu sou autoridade sobre as Escrituras. Agora, se a Escritura falar gostando eu ou não, é autoridade sobre a minha vida, é diferente. Porque eu reconheço a soberania do Senhor, a autoridade das Escrituras sagradas. Nesses anos como pregador, eu já ouvi algumas vezes que o que eu penso não é o que a pessoa pensa. De tempos em tempos, alguém diz para mim, essa é a tua opinião, essa é a minha opinião. E não tem o que eu possa fazer em relação a isso. Porque quando alguém diz para mim, eu penso assim, quem é o referencial de autoridade? O eu que está falando, né? Então, se eu tenho a prerrogativa de tomar uma decisão em relação àquilo, ok. Senão, não tem o que eu possa fazer pela pessoa, porque ela é a sua própria fonte de autoridade. Ela está dizendo, esta é a minha opinião. E na igreja, eu já ouvi várias vezes isso. Eu não concordo com isso que a igreja está fazendo, eu não concordo com essa decisão, eu não concordo com isso. Mas sabe o que eu nunca ouvi nos meus quase 20 anos de ministério? Eu nunca ouvi, tu não está pregando a Bíblia. O texto bíblico que tu está pregando não fala sobre isso. Tu está distorcendo o texto bíblico. Porque quando a pessoa falar sobre a Bíblia, quem que é a fonte de autoridade? A pessoa, eu ou a Bíblia? Quem? A Bíblia. Aí tem algo que a gente pode fazer. Opa, vamos olhar junto esta passagem bíblica? Vamos entender o seu contexto literário? Vamos entender o seu contexto histórico? Vamos entender quem é que está escrevendo, o que ele estava vivendo, onde que ele estava, qual era o público originário, como é que isso chega em nós, que ações Deus está esperando da nossa parte. E aí nós vamos orar, pedir direção pelo Espírito Santo. Senhor, abre o meu entendimento, abre o entendimento do meu irmão. Nós não queremos aqui prevalecer a nossa vontade, mas nós queremos entender o que tu tinhas no coração quando o teu Santo Espírito inspirou o autor humano para escrever isso, para registrar, que pela tua graça e bondade chegou até nós. Abre nossos olhos, nos dá a tua visão, Senhor, que essa tua palavra nos alimente. É diferente. Porque quando eu sou o referencial, eu não estou ouvindo mais ninguém. É do meu jeito, é a minha opinião, é o que eu penso, é como eu gosto. Mas quando as escrituras sagradas são a autoridade, muda, porque daí eu preciso ouvir. Percebeu como a gente está distante disso? Por eu tanto ouvir, eu não concordo, mas não ouvir, porque a Bíblia diz. E isso mexeria tanto comigo. Davi, eu acho que não é o que a Bíblia está dizendo, então vem, vamos estudar a palavra juntos. Porque eu não vou brincar com o Espírito Santo. Eu realmente vou querer que ele nos dirija nesse entendimento. E interessante essa forma de o apóstolo Paulo falar sobre o controle que as pessoas fazem sobre o que querem ouvir, como que sentindo coceira nos ouvidos. Como nós precisamos aprender a resistir a essa coceirinha. Porque quando alguém coça a nossa coceira, ela está fazendo algo que nos traz alívio, mas muitas vezes nós precisamos que alguém nos tire da nossa zona de conforto.
e que não mantém a gente nessa zona de conforto. Mas coçar nossa coceira é nos manter na zona de conforto. Então pensa comigo o que ele está dizendo: virá um tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Entregando-se a fábulas. Cada vez mais as pessoas confirmam o que elas pensam, baseados no que elas acham que estão ouvindo. A gente se valida com uma curtida. A pessoa coloca lá: porque o soldadinho de chumbo não é de chumbo, é de cobre. E aí alguém coloca uma curtida lá, e alguém coloca lá: é isso mesmo, amiga. E ela acha que o mundo inteiro agora está com ela. Ela se sente validada porque tem uma curtida e porque tem um comentário. E mesmo que tenha 10, tu pensa, ela tem 3.000 amigos, tem 5 curtidas, isso não valida. E também tem que entender que as pessoas curtem, não necessariamente o que você escreveu, mas elas curtem o fato de que você escreveu. Talvez elas estão curtindo a foto e não a frase. Talvez estão curtindo a imagem e não a frase. Talvez elas estão curtindo por uma coisa que você nem imagina, mas você se sente validado com isso. E aí você mesmo coça a sua orelha. Alguém diz para você: olha, que ruim essa cor de parede da igreja, esse cremezinho aí. Você nunca tinha se importado com isso, você olha para assim, e para não descontentar a pessoa, você diz: é mesmo, né? Podia ser de outra cor. Aí a pessoa vem e diz assim: Davi, as pessoas não estão contentes com as cores da igreja. E não só eu que penso isso. Mas como assim? Ninguém me falou nada. Não, eu falei com fulano. Fulano, tu quer que a gente pinte a igreja? Não, nem penso nisso. Por quê? Porque a gente se valida, porque a gente joga algo e a pessoa diz algo e a gente nem pensa: será que ele está sendo sincero? Será que ele só quer me agradar? Será que isso realmente é importante para ele? Eu não estou ouvindo, porque eu fui lá só para validar o que eu já acho da parede. Não é doido isso? Isso acontece o tempo todo com a gente. As pessoas criam as suas próprias verdades e bloqueiam qualquer possibilidade de que a sua verdade seja equivocada. Se recusam a dar ouvidos a uma possibilidade contrária. E assim, protegendo o que consideram verdade, criam a sua bolha. E dentro dessa bolha, reforçam cada vez mais suas fábulas e fantasias, porque é isso que a palavra está dizendo. Por isso eu insisto tanto em recomendar para você: diversifique suas fontes. Diversifique suas fontes. Não deixe o algoritmo na internet escolher as suas fontes. Não se negue a ouvir quem pensa diferente de você. Não deixe de considerar que o que você pensa como verdade pode ser uma fábula, que uma curtida, um comentário, algo que alguém disse ou fez, confirmou para você e não era realmente uma confirmação, mas você se validou com isso. Tem que diversificar as suas fontes. E eu repito aqui: quando alguém diz assim: eu só assisto este canal, este aqui eu não assisto. Por quê? Por que você só vai ouvir aquilo que você já gosta? Aquilo que você já pensa? Por que você não pode ouvir um contraponto? Por que você não pode ouvir o outro lado da história? Eu só acesso esses sites de notícia aqui, porque aqueles sites de notícia lá eu não acesso. Por que você faz isso? Por que você está se cercando de vozes que dizem o que você quer ouvir? Ouça o que o outro lado tem a dizer. Gente, tem tantas provas que as pessoas são manipuladas. Porque tipo assim, não, eu só escuto tal rádio. Porque tal rádio diz a verdade. Aí muda a gestão política, a rádio muda a linha editorial, demite os jornalistas daquela linha editorial, contrata outros de outra linha editorial e você lá feito um bobo. Porque não é que ele defendia aquilo. Você não viu a guinada que teve 4 anos atrás nas linhas editoriais?
Você não viu a nova guinada, e daqui a pouco, há 4 anos, vai ter outra guinada, e vai ter outra guinada. Meus irmãos, a coisa melhor que a gente pode fazer é analisar tudo e reter o que é bom. É poder pluralizar as vozes que chegam até nós. Não é que eu vou ser levado para todo e qualquer vento de doutrina, porque eu tenho um crivo, que é a palavra de Deus. Eu decidi fazer esse exercício em relação, por exemplo, à política. E eu fui olhar para ambas as vozes. Eu assisti lives de ambas as vozes. Eu pesquisei sites de ambas as vozes. Eu fui olhar os estatutos e os documentos jurídicos dos partidos de ambas as vozes. E sabe o que eu cheguei à conclusão? Que ambos os lados têm aproximações bíblicas e ambos os lados têm coisas demoníacas. E que eu não podia identificar nenhum lado como vontade de Deus, como santidade. Esse é do diabo, esse é de Deus. Ou esse é do diabo e esse é de Deus. Mas porque eu decidi que eu vou ser pronto para ouvir em tudo, mesmo que me seja desconfortável. Então, diversifique as suas fontes. Mude o seu cardápio. Não estou dizendo para parar de assistir esse e começar a assistir esse. Eu estou dizendo, meus irmãos, não se rodeiem de mestres que digam o que vocês querem ouvir. Porque com isso a gente cria um conto, a gente cria uma fábula. E você não tem noção das fábulas que as pessoas contam sobre teologia, sobre política, sobre sociedade, sobre tudo quanto é coisa. Sobre o formato da terra. Porque tudo começa a validar aquilo que a gente quer ouvir. Aquilo que a gente quer validar. Então, se eu posso dar um conselho para você aqui, analise tudo e retenha o que é bom. Todos nós queremos mudar, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente só muda quando mudam as narrativas que nós contamos para nós mesmos. Porque o que mudam pessoas não são fatos, mas a história que nós contamos para nós mesmos sobre estes fatos. Quer um exemplo? A pessoa perde os 2 braços e as 2 pernas. Uma outra pessoa também perde os 2 braços e as 2 pernas. Um se torna palestrante, coaching, autor de livros, percorre o mundo contando a sua história, e o outro entra em depressão e não quer mais viver. Então é o fato de não ter os braços e as pernas que determinam o que vai acontecer com a pessoa, sim ou não? Não, é a história que ela conta para si mesmo a respeito daquilo que aconteceu. E isso é muito importante, porque os fatos vêm, mas a gente conta histórias para nós mesmos a respeito dos fatos. Então o que a gente tem que parar é, antes de contar para nós, antes de falar para nós, ou como a Bíblia diz, sermos tardios para falar e falarmos para nós mesmos, e antes de nos irarmos por aquele estímulo, ouça os fatos. Ouça os fatos. E conte para você uma história que combina com a palavra de Deus. Sabe quando que uma pessoa muda? Quando muda a narrativa que ela faz para ela mesma. E eu vou trazer um exemplo para você. Filmes, não estou recomendando os filmes, não estou recomendando eles. Estou dizendo que nesses filmes a gente pode ver isso. Sob o sol de Toscana, Comer, Rezar e Amar. O que muda na vida dessas pessoas? Não muda nada até que elas criem novas narrativas, de novos lugares, novas pessoas, novos sabores, novas texturas. Então, é por isso que eu recomendo. Crie novas narrativas na sua vida. Amplie seu número de amigos. Tenha novas experiências. Vá com seu marido, com a sua esposa em outros lugares. Façam coisas diferentes. Seja criativo com seus filhos. Criem novas narrativas, que é assim que o eu pode mudar. Então, crie narrativas que são apropriadas com a palavra de Deus, que os fatos sejam apropriados à palavra de Deus, mas esse não é o papo para hoje. Eu apenas estou dizendo que não é o fato, mas a narrativa que a gente conta sobre o fato. Então, antes de contar qualquer narrativa para você mesmo, e principalmente para defender essa narrativa, escute o fato. Porque tem uma frase que eu quero dizer para você nessa noite: nem tudo que a gente ouve, ouve.
Vou dizer de novo. Nem tudo que a gente ouve, ouve. Ouvir sem H é o quê? Escutar. E haver, né? Ouve com H é o quê? Acontecer. Então, nem tudo que a gente ouve, ouve. Então eu tenho que ter certeza, eu tenho que ser pronto para poder ouvir, para poder entender. Então, meu irmão, minha irmã, reflita sobre o que você acha que aconteceu, ou o que você acha que não aconteceu, e avalie se a sua opinião é o parâmetro. E avalie se a opinião que você tem é a opinião que você gostaria de ter. Porque se tudo que você crê é confortável para você, tudo que você acha que é verdade é confortável para você, muito provavelmente você está no campo da fábula nessa área da vida. Porque precisam ter coisas que são verdades e que eu não gosto. Mas eu aceito porque são verdades. Há muito cristão pecando tanto pela soberba em se considerar superior à palavra de Deus e também aos outros. E aí julga, sem amor e sem graça, histórias, pessoas, por se negar a ouvir as coisas como elas são. E isso vale para a teologia, isso vale para a política, isso vale para a cultura, isso vale para as artes, isso vale para os relacionamentos entre marido e mulher. Eu quase perdi a Paula, e quando eu falo quase perdi a Paula, estou falando de questão de vida ou morte. Porque eu não ouvia a minha esposa, eu não via a minha esposa. E por conta disso, ela chegou num estado de saúde perigosíssimo. Porque como eu disse no início, né? Marido e mulher não estão se ouvindo. As pessoas não estão se ouvindo. Porque não decidiram ouvir. Porque só querem ouvir o que coça o ouvido. Preparar a si mesmo para ouvir, tirando os obstáculos que atrapalham, é fundamental para a maior necessidade humana, que é a salvação. Olha como ouvir está totalmente ligado à maior necessidade humana. Nós lemos aqui, né, Tiago 1,19. Meus irmãos, vocês sabem destas coisas. Sejam primeiramente prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irarem. Pula o versículo 20 e chega no 21 que diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Percebe? Nós somos salvos pela palavra. E é por isso que nós precisamos ouvir. Acolher a palavra que salva é muito mais do que deixar ela entrar pelos ouvidos. É deixar com que a palavra chegue no coração. Ouvir é muito, mas muito importante quando se trata da salvação das nossas almas. Olha só o que o próprio Senhor Jesus disse, João 5,24. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o que eu preciso para passar da morte para a vida? Todos nós morreremos a morte natural, mas nem todos nós receberemos a morte espiritual, porque aqueles que foram salvos da morte eterna terão vida eterna. Morte eterna não é a ausência da existência. Não é o fim da existência, mas é uma existência sem vida. Porque quando a gente pensa em vida, dificilmente a gente pensa em quem é a vida, porque a vida é uma pessoa. Deus é a vida. E ter a vida eterna é ter Deus eternamente. Ter a morte eterna é existir eternamente sem Deus. Mas não tem pessoas que vivem sem Deus aqui nesse mundo? Não parece que isso é tão ruim. Sim, mas nesse mundo as pessoas vivem sem Deus com as coisas de Deus. A manifestação da graça de Deus neste mundo faz com que as pessoas não se sintam tão desgraçadas assim por não viverem perto de Deus. Porque é como eu não gostar de uma pessoa, mas eu vivo com o dinheiro dela.
Então, não estou nem aí para a pessoa, desde que o dinheiro esteja na conta. E a Bíblia diz que chove sobre justos e injustos. Não faz diferença. Ah, eu sou crente, eu vou na igreja, então tem chuva na minha horta. O vizinho ali não tem. Não, chove para você e chove para o vizinho. Então as pessoas hoje, sejam ateus, agnósticos, cristãos ou não, estão vivendo num mundo em que tem manifestação da graça de Deus. Deus paga as nossas contas. Acontece que, quando terminar a vida, terminou. Para quem não creu em Jesus, toda e qualquer manifestação da graça de Deus, por isso é tão ruim, que apenas para a gente poder ter uma ideia do que significa, a gente tem a representação da realidade do inferno e do lago de fogo, que para nós aqui seria insuportável, mas não é nem perto do que será viver sem nenhuma manifestação da graça de Deus a eternidade inteira, por viver separado de Deus, ausente de Deus. Então esse é o maior risco do qual nós precisamos ser salvos. E o Senhor Jesus está dizendo que se nós crermos que Ele foi enviado para trazer salvação, nós teremos a vida eterna. Mas quem é que pode crer? Aquele que ouviu. A palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então vem comigo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e crê, porque você não conseguiria crer sem que a palavra chegasse em você, porque a fé é dada pela palavra. Então o que ele diz é muito importante. Então o que ele diz é fundamental. Quem tem a sua atenção tem você. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Se é a palavra de Deus que tem a sua atenção, se é Jesus que ganhou você, então você está com seus ouvidos na direção certa, com seus olhos na direção certa, com seu coração na direção certa. Deixar de ouvir essa voz traz um prejuízo, de um juízo irreversível e eterno. Ouvir essa voz traz vida e vida eterna. Isso é tão sério, essa importância de ouvir, que o próprio Jesus disse, Mateus 13:9. Mas ele disse várias vezes isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos dizer o que Jesus disse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está aqui mais uma vez claro que é necessário decidir ouvir. Que voz você ouve? Quem você está ouvindo? Nós vamos fazer uma oração cantada agora, é um pedido a Deus. Uma música antiga do Max Witt, que a gente até não canta aqui pelo menos há muitos anos, mas a gente recuperou ela porque é um pedido. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. E quando essa voz chega em nós, né, aquela certeza de que algo vai acontecer, eu sei que eu iria estremecer, ou eu ia chorar, ou eu ia rir, mas cairia prostrado diante de ti. Às vezes a gente quer cair, a gente quer rir, a gente quer chorar, a gente quer estremecer, mas a gente não decidiu ouvir. Primeiro eu ouço essa voz, primeiro eu recebo essa voz, e é essa voz que mexe comigo. Não sou eu que mexo com essa voz, é a voz que mexe comigo. Por isso, meus irmãos, vamos decidir em nome de Jesus, ouvir o Senhor, ouvir a sua palavra e com amor, ouvir as pessoas. Conhecer a sua história, conhecer os seus dilemas, conhecer as suas alegrias, porque quando a gente conhecer as suas histórias, nós poderemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Enquanto vai se tocar essa música pela primeira vez, até para você se ambientar com ela se não conhecia, eu quero convidar todos os presentes a pegarem esse cartão compridinho que tem aqui na sua frente. É o que a gente chama de cartão de decisão. Enquanto eu falava aqui ministrando a palavra de Deus, é muito provável que Deus tenha falado com você alguma coisa. Talvez Ele tenha feito um convite a você, talvez Ele tenha confirmado algo no seu coração, talvez Ele tenha confrontado você em alguma área da sua vida. Mas se hoje você entende que Jesus é a palavra viva de Deus que veio a esse mundo para nos restaurar, e quando nós acolhemos esse Jesus, quando nós ouvimos esse Jesus, nós somos salvos de uma doença incurável que é o pecado, que causa morte.
Se nessa noite você está entendendo isso de um jeito que você nunca entendeu antes, eu convido você a marcar essa opção aqui, ó. Eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Mas se você não ouviu com clareza essa voz, mas você está entendendo que Jesus está chamando você, mas você ainda não está com toda essa clareza do que essa voz está dizendo, eu quero convidar você a marcar essa opção aqui, ó. Gostaria de entender melhor a Bíblia. E a gente vai olhar junto para o registro desta voz, para o registro fiel e verdadeiro desta voz. Talvez você esteja com dificuldade para ouvir Deus, para ouvir a si mesmo e para ouvir as pessoas num nível que você precisa de ajuda. Tem uma equipe pastoral aqui para auxiliar você através da liderança do pastor Josiel, que é o pastor de cuidado pastoral. Marca aqui, gostaria de um atendimento pastoral. Mas você também pode repartir um pouco do seu coração, registrando aqui um pedido de oração por você. Hoje pela manhã várias pessoas colocaram aqui: quero ouvir mais Deus, quero ouvir meu marido, quero estar mais disposto a ouvir, quero entender melhor as pessoas, quero poder entender e discernir a realidade. Mas pode fazer um outro pedido de oração que não tem a ver com isso. Por alguém da sua família que está doente, por uma necessidade que você tenha, nos dê a oportunidade de orar por você durante a semana. E aí, se você colocar seu nome, seus dados de maneira que a gente consiga ler, a gente vai entrar em contato, vai dar um oi, estamos orando por você, quer dar o próximo passo, e aí é com você, responder ou não. Depois de preencher, antes de ir embora, você só solta esse cartão em cima daquele balcão lá, ok? Vai chegar em mim. Então, quem sabe em oração, olhando para esse cartão, você diz assim: o que tu quer falar comigo, Deus? O que tu está falando comigo? E o que tu falou comigo nessa noite tem alguma resposta de minha parte? Marca isso nesse cartão. Fique à vontade para preenchê-lo. Rompendo o silêncio em meu ser, sei que me faria estremecer, me faria chorar ou sorrir, cairia rendido ante a ti. Sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Quero escutar tua dor, rompendo o silêncio em meu ser, sei que me faria estremecer, me faria chorar ou sorrir, cairia rendido ante a ti. Sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais, e não poderia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como sem querer nada mais que escutar-te falar.
insuperável em ouvir. Ele ouve o seu coração, Ele ouve a sua mente. Se você direciona os seus pensamentos a Ele, Ele está recebendo. Se você direcionar essa canção, essa oração para Ele, Ele está ouvindo. Em alguns momentos a palavra fala sobre o Senhor estar inclinado com seus ouvidos ao seu povo. Então não desperdice os ouvidos de Deus nesta noite. Se coloque na presença dEle. Quero escutar tua doce voz, rompendo em silêncio em meu ser. Sei que eu iria estremecer, me faria chorar ou sorrir e cairia prostrado ante a ti. Escutando falar, sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais, e não poderia estar ante a ti, te escutando sem chorar como criança, e passaria meu tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Sem querer nada mais que escutar-te falar. Sem querer nada mais que escutar-te falar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela continue ecoando em nossos corações e em nossa mente. Que Teu Santo Espírito nos leve a acolher esta palavra que traz salvação. E como Teus discípulos, nos ajuda, constrói em nós pessoas que ouçam, que acolham, que entendam. Que antes de formar qualquer convicção, te consultem. Consultem Tua palavra. Que nós sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para nos irarmos, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Grave Tiago 1,19. Meus irmãos, vocês sabem destas coisas, sejam primeiramente prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. E coloque em prática um exercício. Qual é o exercício? 3 perguntas antes de você vir com o seu mais. 3 perguntas, ok? Que ajudem a pessoa a se sentir valorizada, amada, responsável, acolhida, ok? Nós vamos encerrar essa celebração cantando Da Sepultura Saiu, porque Ele chamou o nosso nome, sem Ele ter nos chamado, o que seria de nós, né? Então que bom que a gente ouviu Jesus nos chamando. Então vamos celebrar, vamos glorificar, vamos exaltar o Senhor. E quando terminar aqui, não vá embora correndo. Tomara que chova muito forte, bem na hora que eu disser amém. Para você ficar aqui, fazer pontes, aprofundar relacionamentos, para você tomar um café, fazer um lanche lá. Olha, eu tenho dito que é o seguinte: enquanto a nossa cafeteria está aberta, é um semi-pecado fazer lanche em Caxias, tá? Então, se vai fazer lanche, tem que esperar acabar que fechou, aí não é mais semi-pecado fazer lanche aí fora, tá bom? É brincadeira, mas não é brincadeira. Daí, também tem o nosso espaço ali, nossa livraria, tem muito material edificante. Dá uma olhada ali, porque aqueles livros que tem ali, eu escolho um por um. Eu escolho um por um dos livros que estão ali. Então, é coisa edificante, vale a pena. Tá bom? Olha aí, ó. Aí vai mexer com o ungido de Deus, olha aí, ó. Né? Elias orou e não choveu, Davi orou e choveu.
Tenha uma semana abençoada e abençoadora. Da sepultura Ele nos tirou. Pode ser com as suas palmas. A vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Aleluia. Morto estava meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, seu sangue me resgatou. Hoje sou livre, hoje sou livre em teu amor. Foi tua graça que nos alcançou e teu perdão nos libertou. Chamou meu nome, da sepultura saí. Aleluia. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. E do pecado me resgataste, na tua glória cadeias se rompem. Órfão eu era e sem abrigo, o meu lar hoje é o céu. Tu me curaste quando ferido, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e agora vejo, porque chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia. Bênçãos. Fique em paz, meu irmão, minha irmã.